característica administrativa, ela não é do gênero, né? Ela é da personalidade da pessoa, né? E isso, Rafaela, nesse ponto é o que eu falo. Todas as instituições, não só policial, mas serviço público, enfim, ele deve valorizar Exato. perfis e não gênero. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, deve ter uns 10 anos, mais ou menos, o filme de quem foram as cabeças que realmente levaram o homem à lua. Ele conta quem foram os cabeças que realmente fizeram os cálculos certos para os Estados Unidos levar o homem à lua. E foram três mulheres, tá? Elas são físicas, né? Também doutoras, assim, super cabeção, e a NASA cheio de homem, né? Naquela década de 60, e naquela época elas não podiam estudar em qualquer universidade, e elas ficavam no subsolo da NASA, e todos os outros ficavam lá em cima. E elas três sozinha, o filme conta, foram elas que fizeram os cálculos corretos, né, da física para o homem poder chegar à Lua. E isso só se descobriu depois do ano 2000. Na parte do direito, a gente percebe como todo o sistema jurídico ele é pensado, as leis mesmo, como um homem branco no centro. Agora, com a sociedade se desenvolvendo, que a gente consegue ver mais coisas diferentes, que a gente vê, que nem o filme que a Rafa falou, tem aquele filme que traz esses assuntos, traz esses aspectos sociais que a gente não via antes, que falava, ai, na minha época não tinha isso. Não era comentado, existia, só não era comentado, só não era discutido. Agora que está sendo feito. Uhum. E essa questão, como eu disse, do diferente, né? Para você ter o diferente, você tem que ter o padrão. Uhum. E por que, que a diversidade não é o padrão? Né? A gente não precisa ter disposições específicas por. A gente não precisaria ter disposições específicas para os trans se a Uhum. gente já tivesse uma legislação, Onde não entende? houvesse o Ela padrão. não fosse direcionada para um padrão. Uhum. Verdade. Vocês Verdade. entendem? A gente não precisaria discutir isso. Por que, que a gente precisa de um estatuto de proteção às pessoas com necessidades especiais? Porque não está na lei geral mesmo, não foi pensado para eles, né? É tudo para isso, para a gente entender na raiz que todo o sistema ele é pensado para o homem branco, padrão, Sim. né? A gente pensa num padrão para pensar diversidade. A gente não pensa a diversidade como padrão. E por que, que a gente, né? Como a gente é mulher a vida toda? Porque a gente aprende, está em nós, a sempre ganhando espaço aos poucos, sem enfrentar, a gente vai ganhando esse espaço, né? Tá na gente, tá? É o que eu falo, assim, o machismo, ele é Estrutural, né? estrutural e, né, às vezes a gente não se percebe, às vezes a gente não se percebe. E uma vez, um deles foi me elogiar. A Katsura já demonstrou mais macheza do que quase todos esses homens que estão aqui. Eu acho que ele tinha que ter se posicionado como mais profissionalismo, né? Não mais macheza. Por que, que o machesma é o sinônimo de bem profissional, de Coragem, fazer as coisas certas? a macheza, ela, claro, foi um adjetivo que está ligado à coragem, inclusive a expressão. Aí ele não conseguiu e abriu as pernas. A fraqueza, porque no ato sexual a mulher abre as pernas, está ligada à fraqueza. Para os homens, para os meninos, talvez, é muito difícil entender a desigualdade de gênero. Porque se a gente tem dificuldades, eu não discuto questão de gênero com meu avô, falecido avô, né, há 3 anos, mas eu entrei na polícia
E ele me perguntou no que eu estava trabalhando e tal. Aí eu falei que eu era policial civil. E aí ele me falou assim, mas você anda armado? Eu falei, aham. E ele, que vergonha ser preso por uma mulher. Aí tinha uma senhorinha no guichê. Uma senhorinha que ela quis ir registrar um BO contra a Nora. Eu falei, sim, o que aconteceu e tal, né? Porque eu fui visitar meu filho e minha Nora e ela não faz janta pro meu filho. Ah, e ela quis registrar um BO porque a Nora não fazia janta pro filho dela. Foi uma mulher indo registrar contra outra mulher. Aquela mulher era mais machista que os homens que estavam lá ouvindo. Considero que na violência doméstica, a questão da desigualdade ela é o local mais visível. É nítido, assim, o quanto a mulher está numa situação de vulnerabilidade, de desigualdade, o quanto alguns homens se acham possuidores da companheira, da esposa. E teve uma outra situação que eu recebi uma menina também. Ela tinha 24 anos, se eu não estou enganada, por aí, assim. E ela foi pedir, a mãe dela tinha falecido na UTI e foi traumatismo craniano encefálico e ela foi despedir a guia cadáver. Foi agressão do pai que ocasionou os ferimentos na mãe. Ela ficou em casa até que ela não aguentou mais de dor, foi, internou, ficou 20 dias internada e veio a falecer. Só chegou na delegacia no mínimo 30 anos depois da idade da filha mais velha, porque a mãe morreu e o hospital compulsoriamente compulsoriamente não, eles não comunicaram, eles exigiram a guia. Eu fico pensando assim, ó, o quanto essa mulher passou, Sim. o quanto todos esses filhos viram ou não, mas eu não acredito que não tenham percebido nada ao longo desse tempo. Sim. E a situação só chegou para a polícia no final. Aquela mãe não tinha um registro de boletim de ocorrência. É bem triste. E assim, ela teve duas filhas. E essas duas filhas eu não quero julgar, mas assim, ó, permitir a perpetuação disso também. É. Não só do pai, mas desde casar e chamar mãe, não se libertar. Não consigo compreender isso, mas é só para desenhar a vulnerabilidade da mulher e a desigualdade.